Olá, sejam bem-vindos a essa nossa análise detalhada. Hoje a gente vai bater um papo super importante para quem toma decisões. Vamos mergulhar em como os sistemas de produção deixaram de ser simples calculadoras gigantes e se transformaram, literalmente, nos maiores motores de lucratividade das organizações. Se a gente olhar para as operações modernas hoje em dia, fica óbvio que a tecnologia e o planejamento e controle da produção são inseparáveis, não é? Então, o foco aqui é destrinchar exatamente como a adoção estratégica de um IRP não só reduz custos de uma forma drástica, mas também joga a lucratividade lá para cima. A mecânica por trás de tudo isso é, sem exagero, fascinante. E para começar, vamos direto ao ponto com um número que com certeza vai prender a atenção de qualquer diretoria: 11%. Olha, isso não é uma estimativa otimista da equipe de vendas ou um jargão solto por aí. Esse número é real. Ele representa o aumento tangível, comprovado, nas receitas e lucros que uma implementação bem-sucedida de um sistema traz para uma empresa. Mas a grande questão é como uma organização sai daquele caos operacional do dia a dia e bate exatamente nessa marca. É o que a gente vai desvendar agora. Bom, para entender isso, vamos para a nossa primeira parte, a evolução do planejamento. Ou seja, como a gente saiu de apenas responder o que para realmente impulsionar a lucratividade. Para a gente entender o peso desse impacto financeiro de hoje, é fundamental dar uma olhadinha rápida para trás. A regra de ouro aqui é a seguinte: a inovação sempre engole o modelo anterior. Pensa só, lá na década de 1970, a gente tinha o MRP, que respondia aquelas perguntinhas básicas: o que produzir, quanto e quando. Ele automatizou cálculos que, acreditem se quiser na época, levavam umas 12 horas para serem processados manualmente. Aí, nos anos 80, veio o MRPI e deu um salto, trazendo o como produzir para a mesa, ajudando a administrar de fato as plantas e as pessoas. Até que nos anos 90, o ERP entra em cena e unifica tudo isso. O foco saiu só de dentro da fábrica e passou a abraçar a organização global inteira, de olho no cliente e, claro, no lucro. E sabe onde aconteceu a maior quebra de paradigma nisso tudo? Na infraestrutura. De um lado, a gente tinha o verdadeiro pesadelo da primeira geração. Informações totalmente fragmentadas. Tipo, se a engenharia criasse um produto novo, cada departamento tinha que digitar tudo de novo nos seus próprios bancos de dados isolados. Uma loucura. Do outro lado, vem o grande salto. A gente abandona aquele processamento local, fichadinho, e adota um banco de dados organizacional unificado. Uma espinha dorsal única que conecta tudo, desde o chão de fábrica até aquele fornecedor lá na ponta. Resumindo, fim do retrabalho e o começo da eficiência em larga escala. Certo, isso nos leva à parte 2. Afinal, o que é um ERP? Vamos entender a anatomia do planejamento organizacional. Entendendo essa evolução, a gente pode focar na mecânica desses sistemas modernos. A definição de um IRP, na prática, vai muito além de chamar ele de só um software. Ele é um verdadeiro ecossistema. Ele pega toda aquela lógica de planejamento de materiais lá do passado, mas resolve os problemas operacionais se dividindo em módulos que conversam entre si. Isso é um divisor de águas, porque permite integrar todos os departamentos e até plugar sistemas auxiliares, tipo um CRM. No fim das contas, a gente coloca o relacionamento com o cliente e a estratégia inteira da empresa debaixo do mesmo teto corporativo. E se a gente abrir o capô desse sistema de um jeito bem pragmático, sem aquele jargão pesado de TI, a gente vê que ele é dividido em 3 camadas, que são ativos reais do negócio. A aplicação é a linha de frente, a carinha do sistema onde a operação diária acontece. O banco de dados é aquele cofre de segurança máxima onde toda a inteligência da empresa fica guardada. E por fim, o framework. Esse é o grande trunfo. É o ambiente que dá aquela flexibilidade para a gente customizar e adaptar o sistema para a realidade exata da operação, garantindo, de uma vez por todas, que a tecnologia trabalhe para a empresa, e não o contrário. Essa flexibilidade toda ganha vida nos módulos principais. Um ERP robusto, de verdade, mantém a engrenagem rodando suave. Ele cuida do supply chain no chão de fábrica, garante que a gente não tenha dor de cabeça com a complexidade da gestão financeira e fiscal, gerencia as pessoas nos recursos humanos e, para fechar com chave de ouro, acompanha de perto o pós-venda e a assistência técnica. É o controle absoluto do ciclo de vida do negócio, de ponta a ponta. Mas nem tudo são flores, certo? Vamos para a parte 3? A armadilha da parametrização. O risco oculto do erro humano. A tecnologia é incrível, mas não faz mágica sozinha. Tem um passo super crítico na instalação que pode literalmente salvar ou afundar o financeiro do projeto: a parametrização.
Parametrizar nada mais é do que contar para o sistema quais são as nossas restrições, os tempos de produção, tamanho de lote, estoque de segurança. E tem uma micro-história que ilustra isso perfeitamente. Imagina que a equipe no chão de fábrica manda muito bem e melhora um processo, derrubando a perda de material de 5% para apenas 1%. Fantástico, né? Só tem um detalhe. O operador esquece de ir lá no sistema e atualizar esse número. O resultado? O RP continua comprando matéria-prima como se a perda ainda fosse de 5%. Ou seja, a empresa fica sangrando dinheiro todo santo dia por causa de um detalhe bobo de atualização. O sistema só é tão eficiente quanto os dados que a gente coloca nele. E isso nos puxa direto para a parte 4, desafios de implantação. Porque, no fundo, é uma mudança de cultura e não apenas de TI. O maior desafio na hora de adotar um RP é que a gente está falando de uma mudança cultural profunda. É preciso deixar para trás aquelas hierarquias engessadas e começar a pensar de forma mais inteligente, focada em processos. E olha, os riscos são reais e muito bem documentados, como mostrou uma pesquisa famosa da Stanford lá no ano 2000. Não dá para subestimar a complexidade de redesenhar a forma como a empresa trabalha. Os custos com consultoria podem facilmente sair do controle se o escopo não for super transparente. Implantações que se arrastam demais drenam a energia da equipe e um suporte inexperiente, pode simplesmente paralisar a operação inteira. O pior cenário é quando o projeto empaca e aquela expectativa de melhoria não vira realidade, gerando uma frustração gigantesca. Mas calma, tem solução. Estudos de pesquisadores como Souza e Zwicker dão um verdadeiro mapa da mina gerencial para evitar esse desastre, com 3 passos de negociáveis. Passo número 1. A alta direção precisa estar incondicionalmente comprometida. Sem o apoio absoluto de quem lidera, a tecnologia falha feio. Passo 2. Tem que trazer os usuários-chave para o jogo. Aquelas pessoas que conhecem os mínimos detalhes do negócio no dia a dia. Não pode ser só a equipe de TI. E o passo 3, treinamento intenso e exaustivo. Porque entregar uma ferramenta de ponta para uma equipe que não domina o sistema é simplesmente transformar um baita investimento em custo. E se a gente faz a lição de casa direitinho, chegamos na parte 5, lucratividade e benefícios tangíveis. O verdadeiro retorno sobre investimento para os gestores. Quando a gente supera essas pedreiras da implantação, a transformação é um espetáculo. O impacto na margem de lucro e no chão de fábrica moderno é imediato. A gente entra na era da fábrica sem papel. Fim daquele retrabalho manual chato. Hoje, os profissionais de planejamento mandam as ordens direitinho para os painéis das máquinas. E a resposta volta em tempo real, voando por fibra ótica ou por aqueles sensores RFID. Até o sistema visual de cartões que a gente conhecia evoluiu para o Kanban eletrônico. O profissional deixou de ser um programador manual preenchendo planilhas para virar um analista estratégico, que toma decisões super ágeis com base em dados vivos. E para quem gosta de provas, os dados do estudo de Colangelo Filho trazem métricas de retorno que são fantásticas. Olha isso, uma queda de 32% no inventário. Sabe o que isso significa? É muito capital de giro livre. A gente também vê uma redução de 27% na necessidade de esforço administrativo e, junto com isso, a produtividade dá um salto fenomenal de 26%. Até os custos da própria TI caem 14%, já que ficou tudo unificado. A matemática é simples. Produzir mais, com menos estoque e menos desperdício, resulta exatamente daquele aumento direto de 11% nas receitas e lucros que a gente comentou logo no comecinho. É a eficiência puramente traduzida em margem de lucro. Então, a gente fecha essa explicação com uma provocação super importante para qualquer liderança. Vale a pena parar e pensar. Lá no fundo das operações, são os sistemas antigos e limitados que estão forçando a empresa a trabalhar de um jeito ineficiente? Ou será que os processos já estão tão bem afinados e suportados por uma tecnologia de ponta que eles já se tornaram o principal motor de lucratividade da empresa? Responder essa pergunta com honestidade é exatamente o que separa as organizações que estão só sobrevivendo daquelas que realmente lideram o mercado. Fica a reflexão.